Dia 39. Equilibrando sua vida. Vivam com um devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios 5:15. Não permitam que os erros dos maus conduzam vocês pelo caminho errado e façam vocês perderem o equilíbrio. 2 Pedro 3:17. Bem-aventurados os que vivem em harmonia, pois sobreviverão a todos. Uma das competições das Olimpíadas de Verão é o pentatlo, composto de 5 modalidades: tiro, esgrima, equitação, corrida e natação. O objetivo do pentatleta é vencer todas as 5 provas, não apenas uma ou 2. Sua vida também é um pentatlo, com 5 propósitos que devem ser mantidos na mesma proporção. Esses propósitos foram praticados pelos primeiros cristãos em Atos 2, explicados por Paulo em Efésios 4 e exemplificados por Jesus em João 17, mas estão resumidos no Grande Mandamento e na Grande Comissão de Jesus. Essas 2 declarações resumem todo esse livro. Os 5 propósitos de Deus para a sua vida. 1. Ame a Deus de todo o coração. Você foi formado para o prazer de Deus, então seu propósito é amar a Deus, por meio da adoração. 2. Ame o próximo como a si mesmo. Você foi formado para servir, então seu propósito é demonstrar amor às outras pessoas por meio do ministério. 3. Vá e faça discípulos. Você foi formado para uma missão, então seu propósito é compartilhar a mensagem de Deus por meio do evangelismo. 4. Batize-os. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Então, seu propósito é se identificar com a Igreja do Pai por meio da comunhão. 5. Ensine-lhes todas as coisas. Você foi formado para se tornar semelhante a Cristo. Então, seu propósito é amadurecer por meio do discipulado. Um compromisso sério com o Grande Mandamento e com a Grande Comissão fará de você um grande cristão. Manter os 5 propósitos em igualdade não é nada fácil. Todos tendemos a exagerar nos propósitos que nos despertam maior paixão e a negligenciar os outros. As igrejas fazem a mesma coisa, mas você pode manter sua vida equilibrada e estável, juntando-se a um grupo em que haja incentivo mútuo à responsabilidade, de modo que você possa avaliar regularmente sua saúde espiritual, registrar seu progresso em um diário pessoal e transmitir o que aprendeu a outros. Essas 4 atividades são importantes para que a vida seja dirigida por propósitos. Se você deseja seriamente se manter no caminho certo, precisará desenvolver esses hábitos. Converse sobre o assunto com um companheiro espiritual ou no grupo. A melhor maneira de assimilar as ideias desse livro é discuti-las com outras pessoas no ambiente de um grupo da igreja. A Bíblia diz: como o ferro torna cortante o ferro, de igual modo as pessoas podem aperfeiçoar umas às outras. Provérbios 27:17. Aprendemos melhor em comunidade. Nossa mente fica mais aguçada e nossas convicções mais profundas por meio da conversação. Insisto em que você reúna um pequeno grupo de amigos e forme um grupo de leitura de Para que estou na Terra, a fim de rever os capítulos semanalmente. Vocês devem discutir as implicações e aplicações de cada capítulo. Perguntem-se: e daí? E agora? O que isso significa para mim, para minha família e para a nossa igreja? O que vou fazer a respeito disso? Paulo disse: ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam. Filipenses 4:9. Um pequeno grupo de leitura proporciona muitos benefícios que não podem ser alcançados somente por um livro. Vocês podem comentar o que estão aprendendo e discutir exemplos da vida real. Podem orar, incentivar e apoiar uns aos outros à medida que começarem a viver esses propósitos. Lembre-se de que fomos feitos para crescer juntos, não separadamente. A Bíblia diz: encorajem uns aos outros e fortaleça uns aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11. Incentivo também a estudar a Bíblia individualmente. Registrei como notas no fim do livro mais de 1000 passagens da Bíblia,
utilizadas nesse livro, para que você possa estudá-las em seu contexto. Leia, por gentileza, o apêndice 1, que explica o uso de paráfrases e diferentes traduções. Visando manter cada capítulo adequado à leitura diária, tornou-se impossível explicar o fascinante contexto da maioria dos versículos utilizados. Entretanto, a Bíblia foi feita para ser estudada por parágrafos, por capítulos e até mesmo por livros inteiros. O meu livro, 12 Maneiras de Estudar a Bíblia, sozinho pode ajudá-lo no estudo indutivo. Faça um autoexame espiritual periódico. A melhor forma de harmonizar os 5 propósitos em sua vida é por meio de uma autoavaliação periódica. Deus dá grande valor a esse hábito. Somos orientados pelo menos 5 vezes nas Escrituras a verificar e a examinar nossa saúde espiritual. A Bíblia diz: testem-se para saber se estão firmes na fé. Não se enganem, pensando que tudo está garantido. Criem o hábito do autoexame. Vocês precisam de evidências de primeira mão, não apenas de ouvir dizer que Jesus Cristo está em vocês. Façam um teste. Se o resultado não for bom, tomem alguma providência. 2 Coríntios 13:5. Para manter a saúde física, você precisa ir regularmente ao médico para a verificação dos sinais vitais, pressão sanguínea, temperatura, peso e assim por diante. Para a sua saúde espiritual, você precisa examinar regularmente os 5 sinais vitais da adoração, da comunhão, do crescimento, do caráter, do ministério e da missão. Jeremias aconselha: vamos analisar a forma como vivemos e reorganizar a vida conforme a direção do Eterno. Lamentações 3:40. Na Igreja Saddleback, desenvolvemos uma ferramenta simples de avaliação pessoal que tem auxiliado milhares de pessoas a permanecer no propósito de Deus. Você ficará surpreso ao ver como essa pequena ferramenta o ajudará a alcançar o equilíbrio para uma vida saudável e de crescimento. Paulo disse que a ideia entusiástica do início seja igualada pela ação realista de agora. 2 Coríntios 8:11. Anote seu progresso em um diário. A melhor forma de consolidar o progresso no cumprimento dos propósitos de Deus para a sua vida é mantendo um diário espiritual. Não se trata de um registro dos acontecimentos, mas das lições de vida que você não gostaria de esquecer. A Bíblia diz: é fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos, para que não nos desviemos. Hebreus 2:1. Podemos nos lembrar do que registramos. Escrever ajuda a esclarecer o que Deus está fazendo em sua vida. Dawson Trotman costumava dizer: os pensamentos se desembaraçam quando nos passam pelos dedos. A Bíblia registra várias ocasiões em que Deus ordena a alguém a manutenção de um diário espiritual. Por exemplo, conforme a orientação do Senhor, Moisés manteve um registro da progressão deles, Números 33:2. Não lhe deixa contente o fato de Moisés ter obedecido à orientação de Deus de registrar a jornada espiritual de Israel? Se ele fosse preguiçoso, seríamos privados das poderosas lições de vida do Êxodo. Embora seja improvável que seu diário espiritual venha a ser tão amplamente conhecido quanto o de Moisés, ele ainda é importante. Na NVI, lemos: Moisés registrou as etapas da jornada deles. Sua vida é uma jornada, e uma jornada merece um diário. Espero que você, tendo uma vida dirigida por propósitos, escreva sobre as fases de sua jornada espiritual. Não anote apenas o que for agradável. A exemplo de Davi, registre suas dúvidas, temores e lutas com Deus. As maiores lições vêm do sofrimento, e a Bíblia diz que Deus mantém o registro de nossas lágrimas. Sempre que ocorrer problemas, lembre-se de que Deus os utiliza para cumprir todos os 5 propósitos em sua vida. Os problemas vão forçá-lo a se voltar para Deus e o farão buscar uma comunhão mais íntima com os outros. Construir um caráter semelhante ao de Cristo e exercer um ministério, também vão gerar um novo testemunho. Todo problema é dirigido por propósitos. Bem no meio de uma experiência dolorosa, o salmista escreveu: que isso fique escrito para que os nossos descendentes saibam que o Senhor Deus fez e para que o louvem aqueles que ainda vão nascer.
Salmos 102:18. Você deve às futuras gerações a preservação do relato de como Deus o ajudou a cumprir os propósitos dele neste mundo. Trata-se de um testemunho que continuará a ser dado por muito tempo, depois que você estiver no céu. Transmita aos outros aquilo que você sabe. Se você quer continuar crescendo, a melhor forma de aprender mais é transmitir o que já aprendeu. Quem abençoa os outros é muito abençoado. Quem ajuda os outros também recebe ajuda. Provérbios 11:25. Quem passa adiante suas impressões obtém ainda mais de Deus. Agora que você compreende o propósito da vida, é sua responsabilidade levar adiante essa mensagem. Deus o está convocando para ser seu mensageiro, como lembra Paulo. Agora, quero que você diga essas mesmas coisas a seguidores que possam ser designados para transmitir isso aos outros. 2 Timóteo 2:2b. Nesse livro, passei a você o que aprendi com outras pessoas sobre o propósito da vida. Agora chegou sua vez de transmitir esses conhecimentos. Você provavelmente conhece centenas de pessoas que não sabem qual o propósito da vida. Compartilhe essas verdades com seus filhos, amigos, vizinhos e colegas de trabalho. Se você der esse livro a um amigo, acrescente uma mensagem pessoal na página da dedicatória. Quanto mais você sabe, mais Deus espera que você use tal conhecimento para ajudar os outros. Tiago disse: qualquer um que sabe o que é certo a fazer e não faz está pecando. Tiago 4:17. O conhecimento aumenta a responsabilidade. Transmitir o propósito da vida, porém, é mais que uma obrigação. É um dos grandes privilégios de nossa existência. Imagine como o mundo seria diferente se todos conhecessem seu propósito. Paulo disse: se você ensinar essas coisas aos outros seguidores, será um bom servo de Cristo Jesus. 1 Timóteo 4:6. Tudo é feito para a glória de Deus. O motivo que nos leva a transmitir o que aprendemos é que tudo será para a glória de Deus e o crescimento do reino. Na noite anterior à crucificação, Jesus disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. João 17:4. Quando Jesus orou com essas palavras, ainda não tinha morrido por nossos pecados. Então, que obra ele havia completado? Nesse caso, ele estava se referindo a algo distinto da expiação. A resposta está no que ele diz nos 20 versículos seguintes de sua oração. Jesus disse ao Pai o que havia feito nos últimos 3 anos, a preparação dos discípulos para viver conforme os propósitos de Deus. Ele os ajudou a conhecer e amar a Deus, adoração, e a amarem uns aos outros, comunhão. Deu-lhes a palavra para que amadurecessem, discipulado. Mostrou-lhes como servir, ministério, e enviou-os a pregar o evangelho, missão. Jesus é o exemplo de uma vida dirigida por propósitos e também ensinou os outros como vivê-la. Essa foi a obra que glorificou a Deus. Deus hoje chama cada um de nós para realizar a mesma obra. Ele não quer que apenas que vivamos seus propósitos, mas que ajudemos outras pessoas a fazer o mesmo. Deus quer que apresentemos Cristo às pessoas, trazendo-as para a comunhão, ajudando-as a amadurecer e a descobrir como servir, e em seguida que as enviemos para alcançar outras pessoas também. É disso que se trata uma vida dirigida por propósitos. Independentemente de sua idade, o restante de sua vida pode ser a melhor parte dela, e você pode hoje mesmo começar a viver com propósitos. Dia 39. Pensando sobre meu propósito de vida. Tema para reflexão: bem-aventurados os que vivem em harmonia. Versículo para memorizar: vivam com um devido senso de responsabilidade, não como homens que não conhecem o significado da vida, mas como aqueles que o conhecem. Efésios 5:15. Pergunta para meditar: qual das 4 atividades vou iniciar para permanecer no caminho e harmonizar os 5 propósitos de Deus para mim?